Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no 8º encontro desse nosso clube de leitura da Editora Teosófica. Estamos estudando, comentando, capítulo por capítulo, desse livro maravilhoso, Educação Transformadora, do Vincent Houchen Jr. Vincent, ele é fundador da escola Golden Link College, nas Filipinas. Também tem esses 2 livros, todos publicados pela Editora Teosófica, o processo de autotransformação, que foi o tema do nosso encontro em julho, na Escola de Inverno. Tivemos a honra e a alegria de recebê-lo aqui. E reflexões sobre educação teosófica. Esse é um compilado, né, de vários textos sobre educação, reunidos pelo vídeo. Então, hoje, nós vamos para o 8º capítulo, intitulado Desenvolvimento da Personalidade. E para fazer esses comentários desse livro, desse capítulo, recebemos hoje o Otávio Marquezini, que é o atual presidente da Sociedade Teosófica no Brasil. Ele é advogado e também é conselheiro desta editora, da Editora Teosófica. Seja muito bem-vindo, Otávio. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo também. E está com você a palavra. Queremos te ouvir. E antes, né, de passar a palavra, agradecer pela sua generosidade de estar conosco. Também queria dizer que o Otávio esteve visitando a Golden Link, né? Então, Otávio, seria muito importante para nós, se nessa sua fala, você também pudesse comentar um pouquinho do que você viu lá nas Filipinas. Muito obrigada. Bom dia, Raquel. Eu é que agradeço. É uma alegria poder estar aqui no canal da Editora Teosófica, nessa manhã, dando um abraço aí nos nossos leitores desse clube, nos amigos que nos acompanham, especialmente para falar um pouco desse livro que trata de um tema muito caro para a sociedade teosófica, para a humanidade em geral, que é o tema da educação. Vicente Houchen Jr. é um filipino, membro da Sociedade Teosófica, que vem se dedicando há décadas a essa questão da educação, que tem em si um potencial de transformação gigantesco de todos os seres humanos e da humanidade como um todo. O nosso capítulo, nesse dia, fala sobre o desenvolvimento da personalidade, que é um dos focos do processo educacional. E esse tema, muito naturalmente, parece que nos lembra uma outra obra conhecida dos teosofistas e apresentada ao público brasileiro através da Editora Teosófica, de um outro teosofista muito famoso, estudado, lido, que é o Ika Taimni, no seu Autocultura à Luz do Ocultismo. Taimni fala sobre o desenvolvimento e a transformação da nossa personalidade. E nesse capítulo, Vicente Houchen Jr. nos diz em que se constitui a personalidade e como ela, de algum modo, pode ser um objeto de lapidação e de cultivo dentro de um processo educacional. Você mencionou que eu tive a oportunidade de estar nas Filipinas, eu estive lá em janeiro desse ano, conhecendo especialmente as sedes das escolas Golden Link, fundadas justamente pelo Vic, assim normalmente nós nos referimos a ele, e é um espaço de uma beleza, de uma amorosidade inacreditável. Estar lá e conviver com as crianças por um tempo, percebendo como é a vitalidade de uma escola teosófica, nos leva a sentir que estamos sob uma chuva de amorosidade e de sabedoria. Isso, de algum modo, já vem nos motivando há alguns anos, e temos no Brasil um projeto para fundar escolas teosóficas, que foi lançado oficialmente em julho desse ano, embora as pessoas envolvidas já estão se reunindo em torno desse projeto há alguns anos.
em julho com a vinda do Vicente Rauchin. Nós, de algum modo, estamos treinando professores, estabelecendo as bases e pensamos em ter uma escola assim no nosso país em breve. Escolas teosóficas, ao longo do tempo, surgiram em muitas localidades ao redor do mundo e fomentaram reflexões desde Helena Petrovna Blavatsky, passando por Montessori, que foi membro da Sociedade Teosófica, por Rudolf Steiner, que foi membro da Sociedade Teosófica, por Krishnamurti e, mais diretamente agora, com o esforço e dedicação de Vicente Rauchin Jr. Aliás, HPB, num outro livro muito conhecido e trazido ao mundo brasileiro pela editora teosófica chamada A Chave para a Teosofia, diz, numa das perguntas que são levadas a um teosofista, que a maneira de nós, de algum modo, ajudarmos, contribuirmos e transformarmos o mundo se dá se nós tivermos condição fundando escolas. Que possamos pensar, então, em escolas que levem ao ser humano a sua grande transformação espiritual, propiciando a que ele realize nesse plano de existência a máxima excelência do ser, que apenas pode se expressar aqui onde nós, de algum modo, nos encontramos. Falar, então, de desenvolvimento da personalidade, os nossos leitores, amigos, irmãos, irmãs que acompanham esse trabalho, talvez tenham uma certa familiaridade com aquilo que a literatura teosófica apresenta no que seja a complexidade do ser humano. Se diz que nós somos formados e dotados de uma personalidade temporal, mortal, nós temos uma individualidade e nós temos a essência. Isso, em síntese, nas palavras de São Paulo, dizem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Quando nós falamos do corpo, nós estamos falando disso que é a personalidade, mas uma personalidade que se abre em duas outras perspectivas. Então, o corpo, as emoções e os pensamentos. Então, o desenvolvimento da personalidade num processo educacional foca-se naquilo que possa ser, então, o cultivo de bons hábitos, a transformação de hábitos que talvez não sejam tão bons e a possibilidade de que esta personalidade lapidada sirva bem para a expressão do ser nesse plano de existência. Então, assim como Taimni, Wieck fala sobre a questão do corpo, no que diz respeito às habilidades motoras, no que diz respeito à higiene, ao asseio, mas ele toca também nas emoções e nos pensamentos. Então, e curiosamente ele nos indica o seguinte, Raquel, o desenvolvimento da personalidade não começa na escola, começa mesmo na fase intrauterina, desde a concepção. Então, a criança nascente no ventre da mãe, de algum modo já está desenvolvendo a sua personalidade conectada a partir do desenvolvimento e da manifestação das energias emocionais, de pensamento, físicas da mãe que o gesta. Então, vem ao nascimento já, de algum modo, com um arcabouço daquilo que foi o período pré-natal. Algumas pessoas dizem, nos estudos apresentados pelo Wieck, falam que a criança submetida a situações de estresse no útero da mãe estão mais susceptíveis a desenvolver diversas ou algumas dificuldades. Por outro lado, quando ela está submetida a situações de alegria, de felicidade, de harmonia e de calma, tem a possibilidade de chegar neste plano, neste mundo, nessa esfera de manifestação, com um potencial de desenvolvimento da sua personalidade mais favorável. E nesse sentido, os primeiros anos de vida, ainda antes de um início da vida escolar, se dá ou possibilita um processo educacional no âmbito da família e da convivência que ela tem no seu lar, até então começar a chegar nos seus primeiros passos para um desenvolvimento na escola, dentro desse processo educacional
formal. Quando lá o Chega disse que o papel da escola e dos educadores não diz tanto respeito apenas e tão somente a um desenvolvimento de bons hábitos, mas talvez a possibilidade de uma transformação de hábitos que não tenham sido e que não estejam assim tão adequados ou esperados. Então, é papel da escola começar a perceber como a criança, de algum modo, se expressa e ajudá-la a desenvolver bons hábitos e modificar hábitos que não sejam tão esperados, desejados ou tranquilos, como em alguma medida nós aqui comentávamos. Se diz que há um poder incrível nos hábitos que começa a nos condicionar de uma maneira imperceptível ao longo da nossa trajetória existencial. O Vic faz uma citação e uma indicação nesse 8º capítulo, nos aludindo que os hábitos começam de uma forma mais leve a ponto de não serem percebidos, e ao longo do tempo vão se transformando em coisas muito mais pesadas, e tão pesadas que vão ficando impossíveis de serem modificadas. Curioso é que quando nós imaginamos a infância, nós imaginamos uma plasticidade, uma possibilidade de ser, através da flexibilidade, melhor encaminhado para um lado ou para o outro, segundo a habilidade daqueles que ajudam o caminhante, que é o próprio ser, ainda infante, no seu conhecimento, nas suas descobertas do mundo e daquilo que ele é, nas suas escolhas e na compreensão daquilo que lhe cabe. Ao longo do tempo, essa flexibilidade, essa maleabilidade, ela vai enrijecendo, transformando-se talvez em sulcos muito mais difíceis e desafiadores, que nos assombram muitas vezes na tentativa de um percebimento e que nos desafiam tão e mais proporcionalmente quanto o tempo e a repetição arraigada dos mesmos padrões, se nós eventualmente nos propusermos a um processo de transformação espiritual e de liberação destes maus hábitos. Quando nós falamos sobre zona de conforto e processos repetitivos, podemos usar uma certa metáfora entre tantas possíveis. Quando nós vemos as vaquinhas caminhando no pasto, ou ainda que sejam livres numa esfera em meio à natureza, percebemos que elas têm um certo padrão repetido que lhes leva a fazer exatamente o mesmo percurso dia após dia, dia após dia, dia após dia, aprofundando na terra as marcas do seu caminhar. Disse que esses sulcos na terra são como os sulcos neurais que temos na nossa capacidade de compreensão do mundo, de realização perceptiva e de exercício das faculdades de pensamento e de emoções. Nós temos uma tendência que se renova a cada repetição das experiências vividas de acionar o mesmo mecanismo neural, a mesma sinapse, que tantas e mais vezes que sejam feitas ou acionadas, aprofundam, nos deixando naquele espaço de manejo do que nos é conhecido. E o quanto mais isso nos é conhecido e nos mostra a experiência vivencial dentro daquelas características, difícil em proporção de eventualmente começarmos a tentar fazer algo diferente. Por isso a citação do Vic nos indicando, em alguma medida, que os hábitos surgem com uma certa leveza, tão leve que não percebemos, e ao longo do tempo se transformam em algo extremamente pesado, desafiante, desafiador e difícil de ser modificado quando, em alguma medida, nos damos conta da sua presença na nossa forma cotidiana de viver ao longo da nossa existência. Nesse sentido, o Vicente nos diz
que o processo da educação, no que se refere ao desenvolvimento da personalidade, deve ser realizado dentro de uma escola numa perspectiva de observação, porque a criança não chega, embora chegue com a flexibilidade toda da infância, não chega sem determinadas características, temperamentos e tendências que podem, a partir da observação dos educadores, serem, de algum modo, guiadas ou conduzidas não numa perspectiva impositiva, mas numa perspectiva saudável, que faça a criança perceber a possibilidade de se expressar de maneira gentil, harmônica, amorosa, pacífica, naquilo tudo que ela faz. Ele dá um exemplo no livro, na criação de bons hábitos. Então, a nossa personalidade está sendo forjada a partir dos nossos hábitos, e os nossos hábitos construídos a partir das nossas condutas repetidas. Bons ou maus hábitos, gentis ou hostis, agradáveis ou desagradáveis, belicosos ou pacíficos, eles vão se transformando, então, numa forma de expressão existencial e uma maneira de nós, de alguma forma, convivermos com todas as pessoas a partir, então, dessas nossas tendências reativas que passam pelas ações físicas, pelas emoções e sentimentos, pelos pensamentos. Tem um outro amigo que fala que nós temos 3 irmãos, o mais novo, o do meio e o mais velho. O mais novo é o nosso corpo físico, o do meio é o corpo de emoções, e o mais velho o corpo de pensamentos. E disse que, entre esses, aquele das emoções conduz à construção de pensamentos e leva o corpo a realizar aquilo que se imagina que deva ser feito a partir das nossas tendências repetidas ao longo do tempo. Eu dizia a vocês que tive a oportunidade de visitar as escolas Golden Link, nas Filipinas. E quando falamos em construir bons hábitos, o Vicente menciona algo que ele escreve nesse 8º capítulo. As crianças são estimuladas a dar bom dia e cumprimentar com um aperto de mão todas as pessoas no momento aqui que as encontram, colocando-se de uma maneira autoconfiante, presente e cortês diante de todos os demais, num estado de igualdade com aqueles que ela encontra, sejam os seus colegas, sejam os seus professores, sejam os visitantes. Eu lá cheguei como visitante que atravessa o oceano e vem da outra parte do mundo, do Brasil até a Ásia e as ilhas que formam as Filipinas. E era uma experiência incrível perceber crianças de 4, 5, 6, 7, enfileiradas e com um sorriso, apertando a minha mão, cumprimentando e se apresentando, e também perguntando sobre mim, falando algo sobre o Brasil e algo sobre as Filipinas. Eu usei a metáfora de que a experiência de lá chegar, encontrando as crianças na sua autenticidade, nos leva a ter uma experiência de receber um fluxo de amor, de alegria, de gentileza, que preenche o nosso ser e nos dota de uma vitalidade, nos fazendo voltar ao nosso país com a missão de talvez possibilitar a mais e mais crianças, também aqui no Brasil, que possam entrar em conexão com a sua essência através de um desenvolvimento de uma personalidade saudável que se transforme realmente num veículo de manifestação da alma divina na sua existência. Otávio, posso fazer uma interrupção? Claro. Bom, esse livro é perfeito, né? Maravilhoso, ele trata a educação de uma forma muito profunda, né? Ele, primeiro, o foco é no indivíduo, né? E ele vai estudar a natureza humana
E aqui a gente está falando sobre o desenvolvimento da personalidade e a formação desses hábitos, né? E como você bem disse, né, esses hábitos, uma vez que eles se formam, né, a mente não tem mais resistência, né? Então a gente perpetua aqueles hábitos, né, que são formados. E aqui a família ela tem um papel crucial, mas como importante a escola, né, para transformar e reverter, inclusive, esses hábitos, isso você também disse. Agora eu queria falar e te perguntar, na página 83, ele diz o seguinte: a escola precisa determinar que hábitos essenciais, está no finalzinho da página, de parar. A escola precisa determinar que hábitos essenciais devem ser cultivados nas crianças. Então, veja que coisa bonita, né? Na preparação da escola. E você bem disse que nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma escola aqui no Brasil, Escola Teosófica. Inclusive, a gente já iniciou um curso de formação, né? E até para quem quiser saber mais, quiser apoiar, pode entrar em contato com a Sociedade Teosófica no Brasil. Mas então, quando eu vi essa frase aqui do Vic, eu percebi, né, como que realmente a gente precisa estar muito atentos, né, enquanto educadores. E você esteve lá. Como você pensa? O que você pensa? O que você viu lá? Você até deu o exemplo aqui do Bom Dia, né? E me fala um pouco mais do que você viu ou do que você imagina ser, então, esses hábitos saudáveis, essenciais, pensando em uma escola teosófica. Sim, acho que um pouquinho antes você tocou num ponto que talvez possa passar batido nesse capítulo, mas é importante. Quando os hábitos são criados, a mente ou o foco não precisa necessariamente estar nele. Isso, na verdade, seria um pouco daquele nosso moto contínuo. As pessoas que gostam de astrologia podem pensar no Sol e na Lua. A Lua, de algum modo, representa esse moto contínuo, ou aquela nossa apresentação habitual das coisas que nós já estamos acostumados a fazer. A gente, de algum modo, diz, faço sem pensar. E a coisa vai acontecendo e fluindo, e você pode botar a sua atenção e o cérebro, a atividade cerebral, começa a se focar em alguma outra coisa e nós temos, eventualmente, a possibilidade de realizar uma multiplicidade de tarefas ou de coisas com a nossa atenção, talvez, dispersa. E naquilo que é o hábito, a coisa vai acontecendo sem uma maior preocupação. Uma outra maneira de exemplificar isso é quando a gente está ali à mercê de aprender a dirigir. No momento em que estamos começando a dirigir, a gente está atento a tudo. Pé na embreagem, pé no freio, movimentação do pé esquerdo que solta um pouquinho da embreagem e começa no pé direito a acelerar, troca de marcha. E toda a atenção a cada detalhe e a cada movimento, que em alguma medida vai se perdendo e se transformando em algo automático e um certo automatismo quando vira apenas e tão somente a expressão de um hábito. Então isso vai ganhando essa condição de conduzir sem que a gente perceba as nossas ações e as nossas escolhas. Então quando nós começamos a tentar falar em construir bons hábitos, entre outras coisas, o Vic nos sugere, eu dei o exemplo do bom dia, da boa tarde, essas coisas todas, ele sugere algumas outras coisas e pontos importantes que tocam, vejam que coisa interessantíssima, há momentos de silêncio ao longo das aulas a cada dia. Então, todas as crianças, dependendo da faixa etária, têm momentos de introspecção, elas se encontram de todas as turmas e mesmo com faixas etárias diferentes, num espaço comum da escola para fazer um círculo em que partilham música, canto, dança e depois tem um tempo de silêncio e de introspecção. E isso, de algum modo, pode se transformar também num hábito saudável, desde que algumas coisas possam ser observadas, e ele sugere essas observações no final do capítulo.
Então, ele nos indica na página 83, por exemplo, que as crianças imitam aquilo que elas percebem nos adultos. E quando nós, em alguma medida, compartilhamos boas práticas e boas ações, nós estamos estimulando as crianças a entrarem nessa esfera de boas práticas, de boas ações. Ele depois sugere a ideia de um certo autocontrole. Então, quando a gente tem uma expectativa de comer um doce, de comer a sobremesa, de receber alguma coisa, de receber um presente, a gente pode, de algum modo, se controlar e esperar as coisas acontecerem no seu fluxo normal, até que aquele momento de vivenciar o saborear da sobremesa possa chegar, sem que necessariamente a gente tenha que ir direto àquilo, passando antes, talvez, por algumas outras coisas, até que aquele momento possa ser vivenciado. Então, aprender a esse autocontrole através de determinadas práticas é sugerido pelo Vick. Realizar atividades que talvez não sejam tão agradáveis, que não seriam as nossas escolhas prioritárias, que não seriam as nossas escolhas livres, mas que aprendemos ou começamos a perceber que precisam ser desenvolvidas. Se nós somos, então, estimulados e habituados a, além do medo, além da preguiça, além da inércia, realizar aquilo que nos desafiaram, nos convidaram, nos chamaram para poder realizar, por mais difícil e incômodo que possa ser a travessia, pode nos fazer perceber, e as crianças começam a descobrir isso, que existe uma sensação de uma alegria pelo trabalho bem feito e entregue no momento da sua conclusão. Então, esse autocontrole na percepção das tarefas cotidianas e esse enfoque desafiador para realizar aquilo que nos foi trazido, até perceber a cada passo o efeito final da conclusão da sua atividade, talvez nos sejam indicações importantes de como realizar isso. E aí nós temos uma outra questão apresentada na conclusão desse capítulo pelo Vick. Estou ali já na página 86, Raquel e os nossos leitores, em que é apresentada a questão de uma associação positiva. Então, quando a criança tem uma atividade a ser realizada, se essa atividade gera uma imagem mental negativa, desagradável, ruim, chata, haverá uma tendência natural de uma repelência. Porém, se houver uma habilidade no educador a apresentar todas as tarefas e coisas que precisam ser feitas e realizadas pela criança com algo positivo, através de metáforas, através de histórias, através de uma compreensão talvez mais ampla daquilo que está sendo apresentado, juncionando a tarefa com algo que produz uma imagem mental e uma emoção saudável, uma imagem mental agradável, positiva e uma emoção saudável nas crianças, elas vão estar abertas e despertas para um aprendizado de uma maneira mais profunda, transformadora, produzindo na criança a vivência da sabedoria através da experiência do conhecimento. E Otávio, é importante que a gente diga, né, que o desenvolvimento da personalidade aqui trazido pelo Vick é para desenvolver a potencialidade do ser, da criança, né? Então não é apenas uma coisa, não é apenas um processo, mas não um processo, um procedimento escolar, mas é para que a criança esteja capacitada para ela ser mais feliz, mais realizada, né, mais alegre, com alegria de aprender. Então, aqui na página 80, ele diz assim: muitas pessoas não conseguem alcançar o seu máximo rendimento, porque elas são seus piores inimigos, devido a problemas de hábito, temperamento e caráter. Então, esse é o objetivo da gente estar estudando isso, e a importância da gente trazer, né, esse tema para as escolas, né? Mas no final, e aí antes de eu trazer essa mensagem aqui que ele no final, eu queria lembrar que quando a Joyce esteve aqui no capítulo, acho que foi o capítulo 6,
nós estávamos falando sobre a compreensão integral da vida. E tem um diálogo, né? Dialoga com esse capítulo, quando a gente fala da formação do hábito em relação à imitação e dessa associação positiva, como é importante a relação com os educadores, com os professores, todo o ambiente escolar. Porque, né, existe inclusive uma frase, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E então, quando a gente fala então de professores, de educadores, todo o ambiente escolar, é importante que todos estejam alinhados, né? Uma mesma filosofia, que todos compreendam essa mensagem, né, que a escola quer passar, né? Para não haver uma dissonância, né, entre aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Então, até no exemplo, a Joyce trouxe um exemplo de uma situação que aconteceu numa escola aqui no Brasil. Então, é muito importante, quando o professor fala de amorosidade, ele também seja amável, né, com os seus alunos. Quando fala sobre integridade, honestidade, ele também seja um exemplo, e toda a escola, os educadores, né, sobre, né, desses valores. Senão cria uma dissonância e a criança fica assim, mas eles estão falando sobre verdade, está falando sobre honestidade, mas ali o professor falou algo que não é exatamente, não condiz exatamente com aquilo que ele fala, né? Então, assim, como que é importante a gente manter alinhado todo o nosso pensamento com a nossa fala, né? E as nossas ações. E aí, para encerrar, e aí depois eu vou passar a fala para você, no final ele fala assim, que eu achei sensacional, é o último parágrafo do capítulo, ele diz: ao planejarmos todas as abordagens acima, precisamos lembrar que o propósito do desenvolvimento do hábito não é para a conveniência do professor tornar a turma sossegada, e sim para o desenvolvimento de qualidades da personalidade que serão úteis às vidas das crianças e para um mundo mais salutar, né? E aí, tá? Trazer alguma consideração final? Nosso tempo, né, já chegou aqui ao fim, já estamos no limite. Quanta coisa linda, Raquel. Você foi pegando pontos assim essenciais desse capítulo, e quando você mencionou a questão de que às vezes os nossos hábitos são freios e prejuízos, eles prejudicam e impedem a expressão máxima do ser através de cada um de nós. E ali no final, esse último parágrafo está associado com isso. Então, a formação e o desenvolvimento dos hábitos não estão associados a uma conveniência da escola ou da pessoa que está ali como a responsável por exercer esse papel de educador. Ele, na verdade, é um convite, um desafio, um chamariz para que o educador propicie às crianças o cultivo mais eficaz nessa terra para que broteje o brilho e a beleza da alma e a expressão máxima do espírito no ser. Então, isso, de algum modo, é a personalidade da qual todos nós somos dotados. A personalidade pode ser um instrumento que nos ajuda ou um instrumento que nos atrapalha. Ela não tem um fim em si, mas é através dela que aquilo que seria talvez a manifestação do Dharma pode, de fato, acontecer. E aí, quando se fala, então, do desenvolvimento dessa personalidade, nós estamos falando em abrir a possibilidade, de acordo com o karma e as circunstâncias externas, para que o Dharma se transforme numa realidade, na experiência de vida daquela criança. E a gente fecha, de alguma maneira, tocando num ponto que talvez seja essencial e o diferencial da proposta de uma escola teosófica transformada em realidade vivencial ao longo das décadas nas Golden Links. O diferencial está justamente no educador. Se a gente fizer um paralelo em tradições espirituais, a gente pode pensar, por exemplo, no budismo e verificar que, em largas linhas, a tradição budista é tal no sentido de que apenas as pessoas que experimentaram um pouco da realidade transcendental podem abrir a palavra e compartilhar, falar.
falar do que é o Samadhi, falar do que possa ser uma experiência de iluminação, falar do que possa ser a unidade da vida, porque enquanto nós não vivemos isso, nós somos talvez cegos tentando tatear e compreender alguma coisa, nós somos aprendizes da vida. E aí, quando nós falamos então desses educadores, a proposta da Golden Link é que os professores e os educadores passem por um processo profundo de autotransformação, para que eles consigam compartilhar não com palavras, conceitos ou especulações, mas que eles possam compartilhar aquilo que eles caminharam numa jornada de transformação com as crianças, não para serem condutores das crianças, mas para permitir que as crianças se transformem em condutores de si mesmas dentro de um ambiente no qual as suas personalidades estão ali cultivadas com os melhores hábitos que possam permitir o florescimento do ser. Gratidão, Raquel, pela oportunidade. Fica o nosso convite, talvez, para que os leitores se aprofundem e conheçam mais sobre educação teosófica e essa proposta de uma pedagogia transformadora que liberta a alma humana e leva a humanidade à vivência da unidade da vida. Que lindo, Otávio. Sua mensagem final foi esplendorosa. Muito obrigada, gratidão pela sua contribuição, pela sua presença. Deixo de novo o convite, para a leitura desse livro, O Processo de Autotransformação, como o Otávio disse. Primeiro, a gente tem que fazer esse trabalho interno conosco, para depois a gente também disseminar e fazer com as crianças, educarmos a nós mesmos, depois trabalhar com as crianças. Esse livro trata sobre esse tema, Então, sobre esse autolapidar. Então, Otávio, muito obrigada, gratidão a você e a todos que estão nos assistindo. Semana que vem a gente continua, então, todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã. Semana que vem vamos receber o Marcos Rezende, que também ele é vice-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil e um dos diretores da Editora Teosófica. Então, aguardamos todos vocês. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.